O Sport Record especial de sábado chega com tudo do final de semana esportivo aqui da nossa região. Vamos falar de basquete, futsal, polo aquático, isso e muito mais. Você confere agora no Sport Record. E nós começamos o Sport Record de hoje falando do Paulista de basquete masculino. Bauru e Sorocaba entram em quadra neste sábado, mas com objetivos diferentes. Depois de vencer os 2 primeiros jogos em casa da série Melhor de 5, o time do técnico Guerrinha joga em São Paulo em busca de apenas mais uma vitória para fechar o play-off contra o Palmeiras. E o objetivo da equipe bauruense é fechar a série no jogo de hoje, para ter uns dias a mais aí de descanso antes dos confrontos pelas semifinais da Liga Sul-Americana já na próxima semana aqui em Bauru. A boa notícia para o técnico Guerrinha é o retorno do pivô Lucas Tischer, que desfalcou a equipe nos 2 jogos em Bauru devido a um estiramento na coxa direita. O jogador viajou para São Paulo e deve atuar normalmente no jogo de hoje. Caso o Palmeiras vença o jogo desta tarde, as 2 equipes voltam a se enfrentar amanhã, às 6 horas, novamente em São Paulo. E a Liga Sorocabana também entra em quadra nesta tarde. Mas para o time do técnico Rinaldo Rodrigues, a vitória contra o paulistano é questão de sobrevivência. A LSB perdeu as 2 primeiras partidas disputadas na capital paulista e agora precisa vencer os 2 jogos em Sorocaba para forçar o 5º e decisivo confronto novamente em São Paulo. A equipe sorocabana está mais confiante, já que houve uma boa evolução da primeira para a segunda partida dos playoffs. No primeiro jogo, a LSB foi derrotada por uma diferença de 30 pontos, mas já no segundo confronto, a diferença foi de apenas 5 pontos para o paulistano. O técnico Rinaldo Rodrigues conta com todos os jogadores à disposição para o jogo de logo mais. E caso a Liga Sorocabana vença o confronto de hoje à tarde, a 4ª partida da série Melhor de 5 será disputada novamente em Sorocaba amanhã, às 6 da tarde. Nós seguimos falando de basquete, mas agora do Paulista feminino. Depois da vitória sobre a equipe de São José dos Campos na rodada passada, o time de Ourinhos ganhou ainda mais força para encarar a Catanduva na próxima terça-feira, pela penúltima rodada da primeira fase. A nossa equipe acompanhou um dos treinos das meninas que estão mais firmes do que nunca, em busca dessa classificação para o play-off do basquete do Paulista de basquete feminino. Nada como uma vitória após a outra para mudar o astral de um time. Foi para lavar a alma, a gente estava precisando dessa vitória, porque a gente estava esperando também do resultado de Catanduva, que elas perderam, então a gente vai jogar contra elas agora e se a gente ganhar a gente consegue ficar em 4º e fica aí para disputar o playoff. Eu acho que essa vitória foi importante, foi para lavar a alma realmente e mostrar que Ourinhos está forte, está aí, está vivo ainda no campeonato. Quando os resultados começam a aparecer, tudo fica mais bonito, mais leve. Só que a evolução da equipe de Ourinhos na competição não pode ser traduzida apenas com números. Segundo o técnico Cristiano Cedra, é a postura do grupo em quadra que está fazendo a diferença. A vitória sobre São José na última terça-feira no Monstrinho é prova disso. Foi um bom jogo. A nossa equipe continua evoluindo, fez uma partida melhor do que as que nós tínhamos feito nas semanas anteriores. E a vitória foi importante, mas o que mais chamou a nossa atenção foi a volta do público para o ginásio. Então, nos momentos decisivos, a torcida nos apoiou, a torcida que compareceu em bom número e nos ajudou bastante. E quando a maré está favorável, é preciso aproveitar todas as oportunidades. As jogadoras sabem bem disso e elas ficam ainda mais motivadas ao sentirem a evolução do time durante o Campeonato Paulista. Eu acho que a prova disso é o jogo, né? Porque as meninas estavam na seleção, então a gente estava jogando sem elas, teve que subir algumas meninas do infanto. Então eu acho que agora a gente está bem entrosado, porque as meninas já voltaram, elas já estão um tempo treinando. Esses jogos que teve lá, que elas foram campeãs, foi muito fundamental para que o grupo se conhecesse melhor ali, que não era o campeonato oficial, mas era outro tipo, para elas se darem bem aqui no Campeonato Paulista. Com 4 vitórias em 10 jogos disputados em turno e retorno da primeira fase, Ourinhos soma 14 pontos e divide a 4ª posição na tabela de classificação com o Catanduva, justamente o adversário da próxima rodada, a penúltima da fase de classificação.
A rivalidade entre Ourinhos e Catanduva é antiga e, curiosamente, as duas equipes têm campanhas idênticas neste Campeonato Paulista. Por isso, quem vencer a disputa da próxima semana estará a um passo da classificação para a próxima fase. A equipe de Catanduva é uma equipe muito forte, é um time muito bom, tem jogadoras muito altas e fisicamente muito fortes, que é uma dificuldade para o nosso grupo que não tem essa característica física. Então, o apoio do torcedor pode nos ajudar a superar essa dificuldade que nós sabemos que vamos ter nos rebotes, no jogo mais próximo da cesta. Então, a gente conta com o torcedor para superar essa dificuldade. É muito importante essa vitória porque a gente está empatado em quarto lugar. É que vencer o jogo é que passa a outra fase do Campeonato Paulista. Dá para tentar ser a cestinha de novo? Como é que está aí a sua expectativa? Sim, essa noite está abençoada, vamos que vamos. E para apimentar um pouco mais a disputa, não podemos nos esquecer que no primeiro turno as meninas de Catanduva derrotaram o time de Ourinhos por 55-53 em Catanduva. Diante disso, nem precisava dizer que o jogo marcado para a noite de terça-feira no ginásio Monstrinho terá aquele gostinho de revanche. Eu acho que sim, porque lá no primeiro turno a gente perdeu por detalhes, né? Perdemos com o time menor e também as meninas estavam na seleção e quase ganhamos dela, estava ganhando, a gente só perdeu por detalhes, foi erros bobos. Mas agora com o time completo acho que vai conseguir a vitória. E depois do intervalo, vamos mostrar que duas feras do MMA estiveram em Bauru nesta sexta-feira para divulgar o esporte. E no jogo emocionante, a equipe de futsal de Bauru conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa Federação. É daqui a pouquinho, até já! Sport Record de volta e agora para falar da Copa Federação de Futsal. Depois de muito sofrimento durante o campeonato e com o elenco desfalcado, o time de futsal de Bauru conseguiu se classificar para a segunda fase da competição depois de ganhar de virada de Barueri na noite desta sexta-feira. O time do técnico Elton Carvalho venceu por 4-3. Mesmo fora de casa, Barueri não se intimidou e abriu vantagem de 2-0 no primeiro tempo. Mas a equipe bauruense teve uma boa reação no segundo período, principalmente no finalzinho do jogo. O primeiro gol foi marcado pelo ala pivô Henrique. Na sequência, o William levou a bola duas vezes para as redes. E aos 12 minutos foi Rodolfo quem marcou o quarto gol. Ainda deu tempo do adversário marcar mais um, mas o placar final foi 4-3 para Bauru. Nessa primeira fase, o William terminou como vice-artilheiro da competição com 8 gols. Agora os meninos já se preparam para enfrentar o próximo adversário na segunda fase. A disputa contra o Rio Preto vai ser no mata-mata em melhor de 2 jogos e a partida de volta vai ser em casa. Quem vencer já vai direto para as quartas de final da Copa Federação. Duas feras do MMA estiveram em Bauru nesta sexta-feira, o Rodrigo Minotauro e a Cris Borg. Eles estão percorrendo algumas cidades do interior paulista para divulgar e popularizar o esporte. A repórter Fernanda Camargo bateu um papo com os lutadores. Vamos ver. Dois nomes importantes do MMA passaram por Bauru esta semana. Nós estamos falando dos lutadores Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro, e Cris Borg. Boa tarde a vocês. Rodrigo, você é um dos maiores representantes das artes marciais brasileiras, né? É isso, estamos aí no cenário, né, competindo há 14 anos no cenário internacional. Estamos aqui no interior de São Paulo trazendo a grande campeã Cris Borg para ministrar aulas nas academias. Vamos estar hoje aqui em Bauru, amanhã em Ribeirão Preto. Estamos trazendo a arte marcial de alto nível para o interior de São Paulo. Algumas academias, está muito legal, o pessoal está super empolgado com as aulas, estão aprendendo, estão gostando, a gente está vendo muita gente aqui. Agora conta pra gente um pouco da sua história. A gente sabe que você conquistou vários títulos, né, Rodrigo? Já ganhei 3 títulos mundiais, o King of Kings, Pride, UFC, são 3 grandes eventos internacionais, 2 desses grandes títulos no Japão, um nos Estados Unidos. O UFC é um evento mais importante hoje em dia. E estamos hoje em dia difundindo a arte marcial por todo o Brasil. E aí tem lutas para vir, aí lutas em mente já? Acredito que em março ou abril a gente deve estar de volta, quando o UFC tornar a temporada no Brasil, depois de fevereiro, a gente tem lutas em vista para março ou abril. Agora
uma modalidade que tem crescido bastante no país, né, Rodrigo? É isso, os jovens adoram, né? Tem uma procura muito grande. Jovens, mulheres e crianças, é uma luta que perdeu um pouco aquela mística, o preconceito. E todo mundo está praticando arte marcial hoje em dia. As academias estão bem cheias. A gente está adorando trabalhar com crianças, mulheres, todas as pessoas. Obrigada, Rodrigo, pela participação. Agora a Cris Cyborg tem como especialidades o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, né, Cris? E foram 9 vitórias por nocaute. Sim, minha especialidade é MMA, mas eu gosto de competir no Jiu-Jitsu, sou bicampeão de Jiu-Jitsu, gosto de competir no Muay Thai. E agora eu vim representar as mulheres aqui dando um seminário de Muay Thai. Conta um pouco pra gente sobre o seu histórico. Então, na verdade, eu sempre pratiquei esporte, comecei no handebol, no atletismo, e aos 19 anos eu comecei a treinar Muay Thai. E estou até hoje lutando no MMA e competindo no Muay Thai, mas eu sempre vivo vinculado ao esporte. Tem alguma luta que está por vir aí para você? Então eu vou defender meu cinturão em janeiro, vai ser a primeira vez que eu vou defender o cinturão do Invicta, e é em janeiro. Agora, várias mulheres estão adeptas desse novo esporte aí, né? Então eu fico muito feliz de vir dar o seminário e ver que o número de mulheres cresceram cada vez mais. É um esporte agora que as mulheres estão dominando. E se você vê todas as academias aqui, até da academia que estamos inaugurando, 52% a maioria é mulher. Eu fico feliz de ver o esporte crescendo, que eu estou representando elas dentro do octágono e vendo que está sendo produtivo. Obrigada pela participação, Cris. Fernanda Camargo para o Esporte Record. Na semana passada, nós mostramos aqui no Esporte Record a preparação do corredor de Botucatu, Antônio Pinto, para o Mundial Master de Atletismo que foi realizado em Porto Alegre. Ele já voltou da competição e está muito satisfeito com a experiência conquistada. Ele é o velocista do atletismo de Botucatu. O título é mais que merecido. Antônio Mateus se destacou em várias competições que disputou ao longo desse ano. Ele acaba de chegar do Campeonato Mundial de Atletismo. O certificado ele mostra com muito orgulho. Com um sorriso no rosto, o atleta conta como foi enfrentar o maior desafio da carreira. Foi uma emoção grande, tá? Que todos os atletas, tanto qualquer modalidade que tiver, ele pensa em representar a sua cidade, o seu país. Foi bem disputado, que você vê o pessoal que estava ali de 82 países. Teve várias eliminatórias, tá? A minha posição, eu fiquei entre os 10, tá? do mundo. E do Brasil, tá? Que isso é do 100, falando do 100 que eu fiz os 100 e 200, eu fiquei em primeiro em relação ao Brasil. E no 200 que eu fiz, também que foi bem disputado, que foi 2 dias, tá? Eu fiquei entre os 10 e segundo do Brasil. A prova foi disputada às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 4.158 atletas representaram 82 países no campeonato mundial. Antônio compete na categoria 45 a 50 anos. Depois de ter participado do Mundial, que era o grande sonho do atleta, ele se prepara para novos desafios. O professor sentou e falou assim, vamos começar a descansar aí uma semaninha, tá? E fazer um trabalho para os Jogos Regionais, para mim estar representando a cidade e estar preparado para ir no próximo Mundial. A esposa e a filhinha de apenas 8 anos, sempre que podem, acompanham os treinos. A pequena Bruna é fã do paizão. Olha ela lá na pista correndo ao lado do atleta. Ele é um rapaz trabalhador, né? Um pai exemplar, né? E um bom marido, companheiro, né? E os filhos não precisa nem falar porque é um paizão, né? A treinadora Silmara conhece o potencial do atleta. Treinar um grande medalhista é guardar na história uma recordação para o resto da vida. Só quem é treinador, para saber, assim, eu estou muito contente. A gente intensificou os treinos, a gente batalhou, né? Tudo que tem determinação tem resultado. Eu falei para ele e ele veio, ele se esforçou por conta do trabalho, mas ele estava aqui na pista desempenhando, assim, estava com um objetivo e foi lá, fez bonito. Agora é o futebol. O Zizal, jogador chinês contratado pelo Corinthians para divulgar o clube na Ásia, anda meio sumido dos gramados. Faz tempo que ele não joga pelo timão, mas fora de campo a vida dele anda bem agitada. O chinês arrumou uma namorada aqui no Brasil, mas a torcida corintiana não deve estar muito feliz com esse relacionamento, não. Veja por quê. A
agora é assim, onde tem tênis de mesa, tem Zizal. Como chama na China? Ping-pong. Mas calma, o Zizal não mudou de esporte não. Ele tinha um motivo romântico para estar ali. Queria ver um jogo em especial. E jogo de quem? Minha namorada. Gente, o Zizal tá namorando. Tudo bem? E a donzela faz parte da seleção brasileira de tênis de mesa. Esteve nas Olimpíadas de Londres e está lutando por uma vaga no Rio em 2016. Mas apesar de se destacar com a raquetinha, ultimamente... Já virei namorada do Zizal, não é mais mesa tenista. A chinesa não pode errar. Quem fala melhor, você ou ela? Português? Ela é bem melhor. Ela fala português, defende nossa seleção, mas a namorada do Zizal é uma brasileira made in China. Lin Yi vive no Brasil há 8 anos, se naturalizou, só que nasceu mesmo do outro lado do mundo. Eu gosto muito de estar aqui, então pra mim é uma honra de poder representar esse país maravilhoso. Dá pra acreditar, com tanta mulher por aqui, o Zizal procurou e achou uma chinesinha. É praticamente um conto de fadas. Só tem uma coisa errada nesse conto de fadas. Você reparou na camiseta da namorada do Zizal? Eu torço Palmeiras. Mais do que isso, ela joga pelo time de tênis de mesa do Palmeiras. É São Bernardo Palmeiras. Como que é o nome? São Bernardo. Quando a Lin Yi chegou no Brasil, foi morar com uma família brasileira, onde aprendeu a amar o Palmeiras. E aí, como é que é? A mãe e o pai vai deixar namorar com o jogador do Corinthians? 2 filhas, corintiana. Tá se defendendo bem em português, o Zizal, né? Mas o fato é que, apesar das diferenças, o pessoal meio que aceitou o corintiano Zizal. Tem que deixar, né? Não tem jeito. Fora do campo. Fora do campo não tem problema. Não tem problema. O difícil só em dia de jogo, quando a Lin Yi entra em ação. E aí, hein, Zizal? Vai torcer pra quem? São Bernardo. Tá bom, mas é São Bernardo o quê? É São Bernardo do campo. Pra quem não falava o nosso idioma, tá espertinho, hein, Zizal? E enquanto a namorada joga, ele é a atração do lado de fora. Ele continua fazendo sucesso com a mulherada, é que é. A namorada vai ficar com ciúmes. Não sei. Mas tá jogando ainda bem. Ainda bem. Brincadeiras à parte, ele é um namorado coruja. O tempo todo com os olhos compenetrados no desempenho da amada. E a nossa equipe deu sorte pra Lin Yi. Lin Yi ganhou. Tranquilo. É. Quem ganhou? São Bernardo. É o Palmeiras, São Bernardo. Mas pro Zizal é só... São Bernardo. Mas tá tudo certo, porque a Lin Yi também não fala o nome do Corinthians. Vem contra-ataque chinês. Quando o Corinthians joga, você vai lá no estádio torcer... Vou torcer pro Zizal. Tá bom. Bom, como vocês perceberam, não foi o futebol que uniu o casal. Não. Nem o futebol e nem o tênis de mesa. O charme, o segredo do Zizal é um outro joguinho. Sweet. Quando ele começou a jogar o Candy Crush. Minha nossa. Aquele joguinho que virou febre na internet. Dá pra acreditar? É que eu fiquei numa fase que eu não conseguia passar. Tasty. Aí quando ele passou de mim, né, passou naquela fase, aí ele ficou provocando. E aí, seu ruim que eu passei. Mas a pressão é do lado chinês. Pediu a vida pra mim. É ponto da China. Unidos no Candy Crush. E só no Candy Crush, viu? Porque quando o assunto é futebol, esquece, amigo. Corinthians. E? Palmeiras. Corinthians. Se bem que as coisas podem mudar, né? O vínculo do Zizal com o Corinthians acaba no fim do ano. E ao que tudo indica, o clube não deve renovar o contrato. Só que o Zizal, agora que encontrou uma namorada, não quer saber de voltar pra China, não. Eu vou embora e ela vai chorar. Ela vai chorar? É. Ele que chora. Ah,
Ah, como o amor é lindo. Agora só falta uma coisa pra gente terminar. Manda um beijinho aí, Zizal, vai. Chinês dá beijo ou não dá beijo? Não. Não dá beijo. Abraço. Não, abraço não. Abraço. Abraço. E falando de amor, depois do intervalo você vai conhecer um casal de Itatinga que voltou do Campeonato Mundial de Luta de Braço com medalha no peito. E a equipe Sub-13 de polo aquático de Bauru fecha neste final de semana a participação na primeira fase do Paulista e já pensando no título brasileiro. O Esporte Record volta já, não saia daí. Em Itatinga, um casal treina luta de braço há quase 14 anos. Eles são os atuais campeões brasileiros e acabaram de voltar do Campeonato Mundial na Polônia e com medalha no peito. A auxiliar administrativa Aparecida e o operador de máquina florestal Marcos treinam todos os dias. Um ajuda o outro nos exercícios. O casal é o atual campeão brasileiro na luta de braços. Eles disputaram um campeonato mundial na Polônia e voltaram com medalha. De 34 atletas na minha categoria, 80 quilos, eu fiquei em 12º lugar. Joguei muito bem no campeonato. Mas estava muito nível, muito forte no mundial. Aí vamos treinar mais pro ano que vem agora. Quando o casal se conheceu há 14 anos, Marcos já competia. Aparecida começou a acompanhar o marido nas competições e se apaixonou pelo esporte. Aparecida, há quanto tempo você pratica a luta de braço? Eu conheço a luta de braço desde 2001, que foi quando eu comecei a acompanhá-lo. Mas eu retornei forte em 2009. Final de 2009, aí 2010 foi onde eu fui campeã paulista, campeã brasileira e fui dando seguimento à competição até agora. E você, Marcos, luta há quanto tempo? Desde os 15 anos de idade. Estou com 33 anos, faz um bocadinho já que eu disputo luta de braço. E é apaixonado pelo esporte? Nossa, eu sou super apaixonado. Eu adoro a luta de braço. Para aumentar a vontade de praticar o esporte, o casal adapta a rotina para se exercitarem juntos. O foco do treinamento é fortalecer o membro superior para evitar contusões durante a competição. Como todos os esportes, a gente precisa fortalecer o corpo, né? Porque a luta de braço não usa só o braço, abdômen, ombro, punho. Então você tem que fortalecer todas as partes do seu corpo, as pernas, porque você fica num ângulo onde você tem que estar com o seu corpo todo fortalecido. Então é importante isso, a musculação, para fortalecer bíceps, tríceps, ombro, peito, enfim, assim você vai estar melhor preparada para a competição. Na hora de treinar a luta, Marcos não dá moleza para a mulher. No nosso caso ajuda bastante, porque quando um percebe que o outro está caindo, a gente vai, não, vamos por esse caminho, aqui é mais fácil, e um sempre incentivando o outro. Até eu arrisquei, mas quem disse que vencer a campeã brasileira é tarefa fácil? E as equipes de polo aquático de Bauru sempre são destaque aqui no Esporte Record pelas belas campanhas que realizam em diversos campeonatos. É o caso da garotada do Sub-13. Líderes invictos do Paulista, a equipe joga neste final de semana pela última rodada da primeira fase, já de olho nas finais da competição. A confiança é tamanha que o pessoal também já acredita no título do brasileiro, que vem logo depois. Com o tempo assim, céu azul e sol forte, dá até gosto de cair na piscina e treinar. Piscina fresquinha e cada vez que já chega aqui já pula na piscina. Vai dar uma refrescada. Muito calor. Mas verdade seja dita, para esses meninos não tem tempo ruim. Todo dia é dia de treino e eles levam bem a sério. Tem que levar, que senão no campeonato vai ser a mesma coisa que treino. Se treinar mal, vai mal. Se treinar forte, vai jogar bem. Sabem que esta é a receita do sucesso. A única maneira de ter um excelente desempenho, como o que estão apresentando no Campeonato Paulista. A equipe Sub-13 do polo aquático de Bauru é imbatível. Estão em primeiro lugar na competição e invictos. Segundo o treinador, não existem adversários tão fortes no torneio. Ele diz ainda que os atletas têm potencial para formar uma equipe ideal daqui a algum tempo. O único problema que temos poucos jogadores, porque primeiro set tem 5, 6, que é muito bom. O resto ainda não. Eu acho mais um ano e meio, a equipe transforma completo. E agora ficamos mais fortes, ainda mais.
Além do melhor time, Bauru ainda tem a melhor defesa e os melhores artilheiros. Ítalo com 26 gols e Thiago, que marcou 27. Espero conquistar esse troféu aí, maravilhoso. E também, se eu não conquistar também, vai ser pra mim não vai dar importância, por causa que meus amigos da equipe também podem conquistar. E se nós for campeão paulista, vamos sair felizes desse campeonato. Isso que é importante, vocês competirem juntos. Competirem juntos. O importante é trazer o troféu embora. Os 2 últimos jogos dessa fase serão disputados no próximo final de semana, nos dias 2 e 3 de novembro, contra Pinheiros e Jundiaí. Pinheiros é uma equipe um pouco mais forte, mas ainda assim os meninos estão bem confiantes e acreditam na vitória. Pinheiros a gente sempre quer jogar, qualquer categoria, jogar, ganhar, por causa que sempre tem essa rivalidade com nós dois. Depois do Paulista, o time se prepara para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em Bauru entre os dias 14 e 17 de novembro. E a vitória é quase certa. O Campeonato Brasileiro ganhamos quase 100%. Tá tão confiante assim? Sim, eu tenho confiança. Os jogos acontecem hoje e amanhã. O Sport Record especial de sábado termina por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você fica agora com Visita na Record. Tchau.